Não perca o foco. Às vezes, somos distraídos e somos levados em outra direção para que a gente possa perder o foco. Nossa reflexão é para abrir nossos olhos para que a gente não perca o foco. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Aprendemos com o apóstolo Paulo nesse texto que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, ou seja, nossa luta não é contra o ser humano, não é contra nosso irmão, não é contra nosso amigo, não é contra o ser humano. Nossa luta é contra os principados e potestades. Nossa luta é contra os dominadores deste mundo tenebroso. Nossa luta é contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, não devemos perder esse foco. Às vezes, o inimigo de nossas vidas, ele usa pessoas, amigos, família, irmãos, para que a gente fique lutando um contra o outro, para a gente perder o foco. Nossa luta não é contra o sangue, não é contra a carne, não é contra o ser humano. Nossa luta é contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por isso que o apóstolo Paulo nos explica: quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Devemos sim ser fortalecidos no Senhor. Devemos sim buscar força no seu poder. Devemos sim nos revestir de toda a armadura de Deus, para que a gente possa ficar firmes contra as ciladas do diabo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido, tudo permanecer inabaláveis. Deus nos deixou equipados. Ele deixou as armas para que a gente possa usar todas as suas armaduras. E a gente precisa pôr isso em prática. Diz a palavra do Senhor. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, toda, para que nós possamos resistir no dia mau. E depois de ter vencido, tudo permanecer inabaláveis. Portanto, não devemos perder o foco. Nossa luta não é contra o sangue, não é contra a carne. Nossa luta não é contra o ser humano. Nossa luta é contra as forças espirituais do mal. É contra os principados e potestades. É contra os dominadores deste mundo tenebroso. Fique alerta. Paulo também nos explica porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Como estamos vendo, até as armas que nós temos que lutar não são carnais, elas são poderosas em Deus. Nossa luta não é contra o sangue e a carne. Portanto, nossas armas também não são carnais. Nossas armas são espirituais. Nós temos para usar orações, jejum, meditação na palavra, madrugada, fé. Você talvez não tenha noção do poder que tem essas armas, nas quais nos pertence. Você ora, você jejuma, você medita na palavra, você medita pela madrugada, você ora pela madrugada, você tem fé. Estas armas são espirituais, estas armas são poderosas, estas armas Deus nos deu para nós usar. Portanto, use as armas espirituais. Nossa luta não é contra o sangue e a carne, nossa luta é contra o mal, é contra os principados e potestades, é contra os dominadores deste mundo tenebroso, é contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes.
Portanto, meu irmão, minha irmã, meu amigo, não lute contra seu pai, contra sua mãe, contra seu cônjuge, contra seus irmãos, contra as pessoas. Observa bem o que o Senhor nos revela. As nossas armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Portanto, as armas que Deus nos deu, elas são poderosas. Coloca as armas que Deus nos deu, usa as armas que o Senhor nos deu, para que você possa vencer contra as astúcias do maligno, vencer contra as setas do maligno. E a gente precisa praticar, usar a palavra do Senhor. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, abraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Nossas armas são espirituais. A gente deve estar firme, cingindo-se com a verdade. O Senhor nos revela que Ele não tem maior alegria de saber que nós, seus filhos, andamos na verdade. Por isso que Ele pede que a gente seja cingidos com a verdade, vestindo-se com a couraça da justiça, praticando o que é justo, sendo correto. A gente deve também calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz, estar sempre pronto para responder a quem nos perguntar alguma coisa a respeito das Sagradas Escrituras, falando da nossa fé, da nossa esperança, falando da pessoa bendita, magnífica do Senhor Jesus, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Olha que arma o Senhor nos deu, o escudo da nossa fé. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, a palavra de Deus, junto com oração por todos os santos. Não é para a gente estar em briga, não é para a gente estar em atrito, é para a gente estar orando um pelo outro. Eu preciso das suas orações, você precisa das minhas orações. Nós estando unidos, nós estamos juntos, nós seremos mais que vencedores, como diz a palavra do Senhor. Portanto, nossa luta não é contra o sangue, não é contra a carne, é sim contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Medita um pouco, se reconcilia com quem quer que seja. Não temos atrito, não temos problema com o ser humano. Nosso problema é contra o mal, não é contra o ser humano. Nosso problema é espiritual. Não perca o foco, não perca o foco. Nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Não sei se você sabe, mas segundo o Senhor Jesus, os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Os filhos do mundo, eles usam de artimanha, de astúcia, de atitude que nós, como cristãos, não podemos usar. Por isso, não temos como vencê-los usando as armas naturais, as armas carnais. Caso contrário, teremos que nos rebaixar e nos tornar iguais a eles ou pior do que eles. Por isso que nossas armas são poderosas em Deus. Nossas armas não são carnais, nossas armas são espirituais. Portanto, Deus, quando nos cobra, nos pede, nos solicita alguma coisa, é para o nosso bem. É melhor a gente ter a vitória com as armas de Deus do que a gente descer ao nível dos que são do mundo. Você sabe, existem os que são de Deus, existem os que são do mundo. Portanto, os que são de Deus procuram usar as armas que Deus lhes deu. E eles sabem que estas armas são poderosas em Deus. Portanto, não procure conviver de acordo com as regras do mundo.
Nós temos Deus, nós temos Jesus, nós temos o Espírito Santo, nós temos as armas espirituais para usá-las nas nossas necessidades. Nossa luta não é contra a carne e o sangue. Nossa luta é contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Forte abraço. Deus te abençoe. A você e a sua família, em nome do Senhor Jesus. Que este mal que está assolando o mundo passe bem longe da sua casa e da sua família. Se você foi abençoado, compartilha com outras pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Forte abraço em Cristo Jesus.